Irmãos, quero convidar os irmãos para nós lermos um livro do profeta Isaías. Nós vamos ter uma breve reflexão, né? Temos período também de oração. Após a leitura do texto e falarmos alguma coisa, Isaías capítulo 38, nós iremos passar para os anúncios pedidos de oração. Isaías capítulo 38, um texto muito conhecido, né, porque fala da doença de Ezequias, né, e a sua cura maravilhosa. A partir do verso 1 diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal Ezequias. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, penso-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio que acaso. Assim retrocedeu o sol dos 10 graus que já havia declinado. Amém. Bem, irmãos, aqui é um texto resumido, né? Se nós formos lá para 2 Reis, capítulo 22, isso é bem maior, né? E nós vemos até o rei Ezequias questionando ao Senhor como isso aconteceria. Então foi onde o Senhor prometeu a ele esse sinal. E ele, então Isaías pergunta para ele, né, lá no 2 Reis 22, a partir do verso 1. Qual é mais fácil para você? O sol adiantar ou retroceder? Então o rei, na sua sabedoria, claro que é mais fácil ele adiantar, já está adiantando, né? Então nós vemos que na medida que a terra vai girando em torno do sol, né, a sombra, a tendência, se o sol vem para cá, a sombra vai para lá. Então o rei estava certo, né? É mais fácil a sombra continuar, porque o sol está indo em alguma direção, a sombra para o outro lado. Então Isaías ora ao Senhor, então nós vamos fazer o contrário, para você ver que para Deus nada é impossível. Então fazer o sol voltar, claro que é muito mais difícil do que seguir o seu curso normal, né? É o que Deus colocou na natureza, o sol fazer o seu curso natural, né? E então isso aconteceu. Em vez de ele continuar a sombra indo, digamos que estivesse indo para a direita, né? Igual está aqui a minha sombra, por exemplo, né? Fazer ela voltar, isso é só para Deus mesmo. Qual é o homem que tem poder para fazer o sol voltar ao seu lugar? Como você pegar um relógio, né? E fazer ele voltar aos seus ponteiros. Ali, que fosse esses 10 graus, 10 minutos. Né? Não sei. Eu procurei examinar como seria esses 10 graus, né, quanto tempo. Mas digamos que fosse 10 minutos, vamos fazer voltar o sol. Né? Por exemplo, agora são 7h40, voltar para 7h30. Só Deus para fazer isso, né? Com o sol. No relógio nós temos condição de fazer. Então isso aconteceu. Está lá no 2º livro de Reis, aqui não está. Mas Deus prometeu que faria isso. Aqui está um pouco mais resumido, Isaías. Mas lá era o mesmo profeta. Mas é interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né? Todos nós aprendermos com esse rei chamado Ezequias. Ele era descendente realmente de Davi. Então nós observamos que em toda a Bíblia, né, em toda a palavra de Deus, aqueles que são tementes a Deus são chamados filhos de Davi, mesmo não sendo a geração de Davi. E nós vemos que o rei Ezequias era um homem de oração. Antes, no capítulo 37, nós vemos ele fazendo a primeira oração, porque o rei da Assíria estava vindo guerreando e derrotando todos os reis daquela época, porque a Síria era o exército mais poderoso, era como Nabucodonosor depois, né?
mais tarde, no tempo de Daniel. Então, ele vinha guerreando e ainda, né, como se diz, falando mal daqueles reis, porque eles estavam perdendo para ele, porque eles derrotavam os deuses, né? O rei da Síria, que era o rei mais poderoso daquela época, Senaqueribe, né? Então ele vem derrotando os reis, acabando com tudo, acabando com as cidades e nos templos, né, dos deuses deles daquela época. Ele mandava quebrar tudo, que era de pau, de pedra. Então nós vemos que o rei Ezequias fica sabendo disso. O rei da Síria manda uma carta para ele dizendo que ia lá e ia acabar com tudo. Então nós vemos no capítulo 37 que ele faz a oração ao Senhor, fala para Deus, né? Porque, olha, Senhor, ele está, e o rei tinha dito nessa carta: quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus de Judá? Para me barrar, já que eu estou derrotando todos os demais reis com os seus deuses. Então, o rei Ezequias, na sua oração, ele disse: ó Senhor, porque os deuses deles são de pedra, de madeira, de barro, mas o nosso Deus é o Senhor. Talvez ele venha com confiança, né? Ele poderia confiar no seu exército. Naquela época Israel tinha um exército bem forte, não tanto quanto da Síria, claro, mas tinha um exército poderoso. Mas ele não confiou no seu exército. Eu fico lembrando do Salmo 121, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como se fosse essa oração de Ezequias, bem parecida. Então ele pega aquela carta, vai para o templo e estende ela em cima da mesa, né, digamos que fosse um altar, e apresenta aquela carta ao Senhor. E ele ora ao Senhor. Esse rei, ele está falando mal do Senhor. E o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos disso. E nós sabemos que o Senhor tudo pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar das mãos desse rei. Se o Senhor fizer isso, né, nós vamos ficar mais agradecidos ainda do que já somos, né, porque isso aconteceu de fato. E nós vemos logo a seguir, o Senhor Deus responde a ele por intermédio do profeta Isaías. Então nós vemos que o Senhor manda um anjo, né, e um anjo só, né, matou 185 mil soldados da Síria. Israel não lançou nenhuma flecha, né, nenhum dardo, não precisavam de usar nenhum escudo, usaram o escudo da fé. Aquilo que Paulo fala, né, lá em Efésios, né, o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. É isso que o rei Ezequias fez. Então ele era um rei de oração, né? Embora o seu grande poder, se nós, os irmãos verem lá em 2 Reis, também em Crônicas, capítulo 32, né, fala, e aqui também em Isaías, ele era um rei poderoso, tinha muito ouro, tinha muita prata, né? Mas ele não confiou em nada disso. Ele poderia até negociar com o rei, né? Os outros reis mais fracos faziam isso, ofereciam o que tinham para o rei não entrar lá e acabar com tudo. Mas ele não quis saber disso, porque ele confiava, a sua fé era muito mais valiosa, como diz o apóstolo Pedro, né, na sua carta, né? A nossa fé é muito mais preciosa que o ouro perecível, 1 Pedro 1, verso 7. Então, Ezequias sabia disso, e a sua confiança estava no Deus de Judá, porque ele era o rei da tribo de Judá, ele sabia disso. E Judá era a nação escolhida por Deus, e dela descendeu o Senhor Jesus Cristo, né? E mais tarde foi chamado filho de Davi por causa da sua descendência. E aqui também ele é chamado filho de Davi, por causa da sua fé, também sua descendência, claro, mas mais por causa da sua fé, porque Davi também era um homem de fé. Então todas as vezes que o rei Davi saía para as guerras, ele saía em nome do Senhor. Tanto é que ele começou isso com Golias, né? Nós sabemos isso. Quando foi lutar com Golias, ele disse: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E pronto. E derrotou. Então quando nós saímos em nome do Senhor, Deus dos exércitos, Deus, e é o nosso Deus, nós também vencemos. Ele prometeu, fiel é o que prometeu, o apóstolo Paulo escreveu isso, né? Está na carta aos Hebreus também. Fiel é o que prometeu. E ele aqui, depois
ter ganho, né, essa vitória que ele nem chegou a lutar, o anjo do Senhor veio e lutou por eles. Ezequias, né, de repente ele adoece. Por isso que nós cantamos o hino de provação, né, que foi uma provação da sua fé. Vejam bem, ele já tinha pedido ao Senhor que derrotasse o rei, para que livrasse eles das mãos do rei da Assíria. Isso Deus fez. E de repente ele adoece. Eu estava observando que eu tenho um livrinho lá em casa, e ele dá-se uma ideia de que provavelmente tenha sido uma úlcera nervosa, porque passou muita perda, né? Ele passou muito sufoco com essas guerras. E a úlcera nervosa era exatamente por isso, né? Eu já tive um chefe superior nosso que terminara a coisa florestal, que ele era estressado em tudo que ele ia fazer. Era raro você encontrar ele no dia que ele estivesse em paz. Mas não era cristão. E de repente ele apareceu lá uma úlcera nervosa e depois nós ficamos sabendo que exatamente era por causa do seu estado nervoso, né? Então isso é muito fácil a pessoa que já tem o sistema nervoso muito atacado ter esse problema de úlcera nervosa. A Bíblia diz que era úlcera, né? Não fala de nervosa. Mas dá a entender, eu até em parte concordei com o escritor desse livro. Provavelmente tenha sido uma úlcera nervosa que o rei Ezequias adquiriu devido a tantos apertos, embora a sua tamanha fé no Deus que tudo podia. Mas é claro que nós, como seres humanos, né, nós passamos apertos, né, mesmo confiando no Deus que nós sabemos que tudo pode, né? O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele teve que nadar para sair do navio que estava afundando, né? Destroçou tudo, e Deus não mandou lá um barquinho, não. Toma aqui um barquinho salva a vida para você, não. Ele teve que dar abraçado e subir em cima de pedaço de tábua e seguir para ele. Então, às vezes, a gente tem que se virar também, né? Deus nos dá quase tudo, ele não dá tudo, nos dá quase tudo, porque nós temos que fazer alguma coisa, fazemos a nossa parte, né? Então, nesse texto aqui também não diz, né, mas lá em 2 Reis capítulo 22, o profeta Isaías, depois que faz essa oração e Deus diz que acrescentaria a ele mais 15 anos, Isaías ainda dá um conselho: coloca uma pasta de figo lá em cima para ajudar, como se estivesse ajudando a Deus. Deus não precisa de ajuda do ser humano, né? Mas é algo que nós podemos fazer. É como se ele estivesse dizendo: vai ao médico, né? Vai fazer uma endoscopia, né? Deus vai te curar, ele prometeu. Vai fazer uma endoscopia, não tem problema, não. Isso não é pecado você procurar um médico. Tanto é que o Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, não ensinam os doentes. Então ele dá esse conselho lá em 2 Reis capítulo 22, aqui não tem, porque é mais resumido, como eu disse anteriormente. Mas o importante é que a oração de Ezequias foi ouvida, né? Quando Deus manda o profeta dizer a ele: olha, põe em ordem a tua casa, né? Porque nesta noite você vai morrer, não vai viver. Eu fico pensando, a justificação dele, né? Bem interessante, né? Senhor, eu fui sempre, né, reto na tua presença, sempre procurei fazer o que é bom, reto aos teus olhos. E será que Deus não sabia disso? Não, claro, sabia e sabe, né, tudo que nós fazemos. Mas me vem na mente que o Senhor Jesus certa vez disse: pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então, mesmo que Deus sabe de tudo que nós precisamos, nós temos que pedir, né? O Senhor Jesus ensinou isso. E ele na prática fez também, quando ele vai lá para o Getsemane orar. A Valéria, quarta-feira passada, falou desse assunto, né? Evangelho de Lucas. Tem Lucas, Mateus e Marcos. Então o Senhor Jesus vai lá para o Getsemane orar e fala com o Pai, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Então, é necessário nós buscarmos ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto nós estamos com forças, né? Força física, nossa fé firme no Senhor, para, com certeza, nós iremos encontrar o Senhor e Ele vai nos atender, claro, segundo a sua vontade, né? Então, interessante aqui é que Ezequias não pediu ao Senhor 15 anos, nem um dia de vida, ele apenas justificou a sua vida espiritual no presente dele, ele não pediu nada. Mas o Senhor ouviu e ele disse assim: lembra-te, Senhor, verso 3, né? Pensa-te de que andei diante de ti com fidelidade. Às vezes nos falta isso, né? Ser fiel ao Senhor. Temos até um homem que diz: fiéis sejam você para o Senhor. Com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Choro é sinal de arrependimento, né? Mas às vezes também de aflição. E o Senhor Deus, Ele ama essas coisas. Por isso que o salmista Davi diz assim, que o coração quebrantado, né, não desprezará a Deus. Deus não despreza mesmo não, quando nós temos nosso coração realmente quebrantado, né? Então mesmo nós tendo uma vida espiritual, né, no altar do Senhor, ainda nos falta alguma coisa. Então Isaías, o rei Ezequias, ele coloca diante do Senhor aquilo que ele tinha feito de bom, mas ele chora. De repente ele lembra de algum detalhe. Opa, nesse ponto aqui eu esqueci. Então ele chora amargamente. Mas o Senhor Deus atendeu o seu pedido. Embora ele, como já disse, ele não pediu nenhum dia de vida. Mas Deus manda Isaías voltar. Aqui não está escrito, mas lá no segundo livro de Reis 22, diz o texto que Isaías não tinha nem saído da cidade ainda, né? Palácio, porque ele estava indo embora. O Senhor volta lá e fala para Ezequias que ouvi a oração dele e o choro dele, que ele ouve e vê, né? Tudo que nós fazemos para atender, não é uma questão, né? O Salmo 62, o salmista Davi diz assim: Senhor, ouve a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ele sabe que o Senhor Deus ouve, agora atender com ele, né? Então, o rei que ele faz essa oração diz apenas: Senhor, lembra-te, penso-te, que andei diante de minha própria presença. Então, não significa que Deus esquece, né? Ele estava pensando, o Senhor esqueceu que eu fui reto. Não, Deus não esquece, né? Está escrito lá na carta aos Hebreus, Deus não esquece do que nós fazemos. Mas é no sentido aqui de que ele queria que Deus atendesse, né, a sua oração, olhasse para a sua situação, e ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor, verso 4, a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E deu ainda mais, né? Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá essa palavra que falou. E aí vem, né, o retroceder do sol, né? Então nós vemos que Deus, ele promete e cumpre a sua palavra. E ele, às vezes, ainda mesmo nós pedindo com fé, duvidamos, né? Como Ezequias, eu disse anteriormente, lá no segundo livro de Reis, ele questiona como isso vai acontecer. Então Isaías faz ali uma jogada com ele, né? Qual que é mais fácil? A sombra, o sol continuar a sua rotina ou ele voltar? Então pensa, claro que ele continuar. Então Deus vai fazer ele voltar, para você ver que o impossível é para Deus. O que é impossível para o homem, para Deus é possível, né? Então ele faz o relógio voltar a 10 graus, o relógio da casa, que é dominava aquela época. Então nós vemos que depois dessa situação, o que vem? O cântico, né? E eu fico lembrando que Tiago, capítulo 5, verso 13, 14, 15, 16, Tiago fala de oração, né? Então ele fala no verso 13 assim: se está alguém sofrendo, faça oração. Foi o que ele fez aqui. Aí depois, na segunda parte do Espírito está dizendo que está alguém contente, mas por favor, agora você podia cantar. Ele estava contente, Deus deu ele mais 15 anos, curou ele daquela enfermidade, livrou ele da morte. E agora ele faz aqui, a partir do verso 9, um cântico, no cântico de Ezequias aqui. Foi um lindo cântico, um cântico podemos chamar de vitória, né? Então é isso, irmãos, que nós precisamos ter, né? Sempre nas nossas mentes, nos nossos corações, sabendo que nós temos um Deus que tudo pode. Por isso Paulo disse, né, Filipenses capítulo 4, né, verso 13, posso todas as coisas, né, aquele que me fortalece. O rei sabia disso, embora ele sendo o rei, o homem poderoso, né, e ele busca o Senhor, porque a princípio, os irmãos observarem aqui, Isaías não disse que ele tinha uma enfermidade, só disse que ele ia morrer, pronto. Qual o médico que pode te livrar ou me livrar da morte? Nenhum. Mas Deus pode. Depois é que Isaías diz a ele: você está com uma úlcera, então põe uma pasta de figo, né? E em cima dessa ferida, que vai te ajudar. Não que Deus precisasse de ajuda, mas é porque o que o rei podia fazer, o que nós podemos fazer,
Deus deixa para que nós façamos, né? E a Bíblia diz que o Senhor firma os passos, né, do homem bom, no seu caminho tem prazer, né? Salmo 37, versos 23 e 24. Se cair, não fica prostrado, porque ele segura pela mão. Então, a tendência nossa é cair para levantar, né? Às vezes nós não temos forças para levantar, Deus estende a sua mão. Agora nós temos que agir com fé, né? A fé, ela remove montanhas. Foi o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: se você tiver fé como um grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Às vezes alguém interpreta isso errado, né? Não está escrito assim, está escrito: se tiver fé como um grão de mostarda, falando da qualidade da fé, né? E não do tamanho da fé. Vocês vão dizer para esse monte: passa daqui para lá, e vai passar. E então, há muitos e muitos anos eu ouvi um missionário contando a experiência que ele foi pregar para os índios, falando a respeito de fé. E lá tinha uma montanha, e os índios eram ainda aqueles índios ainda não tomados, né? E só o cacique parece que falava, não lembro dizer. Eles se revoltaram, porque ele estava lá para pregar o evangelho, e eles falaram para ele fazer um teste com ele, se realmente Deus era o Deus que ele estava pregando, se esse Deus tinha poder. E então eles falando da língua deles lá para o cacique pegou assim: não queremos ver esse monte mudar de lugar, essa montanha aí. Se o seu Deus é poderoso, nós só vamos aceitar você pregar o evangelho aqui na nossa tribo se esse monte mudar de lugar. Contando esse irmão missionário, né? Então aquele irmão dobrou seus joelhos e começou a orar, orando. Daí a pouco começou a rolar umas pedrinhas lá de cima do morro, lá. Começou um vendaval e começou a rolar umas pedras. Eu vi até um vídeo essa semana parecido com isso, lá na Irlanda, né? De repente, do nada assim, começou a descer umas pedras do morro lá. Até a pouco veio a tempestade, caiu chuva e foi descendo pedra, rolando em cima de pedras, do nada, rapidinho. Então esse irmão contou que esse missionário começou a orar e de repente começou um vento e de a pouco as pedras começaram a rolar e eles ficaram com medo daquilo e mandou ele parar de orar. Pode parar de orar, agora nós vamos acreditar que realmente o seu Deus que você veio pregar é poderoso. É a fé que Jesus falou: vamos mudar esse monte de lugar. Então, ele conseguiu pregar o evangelho e houve grande conversão. E formaram, né, depois uma igreja naquela aldeia, parece que lá do Mato Grosso do Sul. Esse irmão contou, foi lá em Aimorés, tempo de irmão já, há muitos anos. Então eu fico pensando, irmãos, realmente, né, a fé remove montanha. Às vezes não remove, né? Porque a nossa fé é tão pequena, né, como disse Jesus, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 4, verso 35, né? Porque vocês não tiveram fé, né, suficiente. Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Então, às vezes, se nós duvidarmos, se nós buscarmos ao Senhor e duvidarmos ao mesmo tempo, dúvida é falta de fé, né? Às vezes a nossa fé é tão pequena que nem aparece. Então, nós ficamos observando aqui que o rei Ezequias era um homem de fé. Ele não confiou no seu exército, porque ele era o rei, né? Eu sou tal, eu sou sucessor de Davi. Nada disso. Ele confiou no Deus de Davi, que era o Deus de Judá. E nós vemos que o final, né, deu tudo certo para ele. O Senhor protegeu a cidade, não precisaram guerrear, ele foi curado, cantou um cântico aqui, provavelmente no templo, né? E interessante que nós precisamos também ter em mente que não devemos deixar de procurar. Sempre tem na igreja irmãos, né, que são mais fiéis do que a gente, né, mais experientes na Bíblia. E quando nós vemos aqui o rei procurando o profeta, né, Isaías, Tiago manda procurar os presbíteros, né? Veja bem, né? Naquele tempo não tinha igreja, não tinha presbítero, não tinha pastor, tinha os profetas. Então, de repente, manda ir ao profeta Isaías, conta para ele toda a história. Isaías fala para ele que Deus ia derrotar o rei da Assíria. E depois vem essa prova, né? Por isso nós cantamos o hino de provação na nossa vida aqui, vamos lá deixar um dia. Com certeza nós vamos deixar ser provado. O apóstolo Paulo diz que aquele que morreu, né, do Senhor está livre de pecar. Então,
Nós sabemos que o dia que o Senhor nos chamar para a eternidade, ou coletivamente Ele vir buscar a sua igreja, ou individualmente, né? Nós estaremos livres de pecar, não seremos mais provados, não necessitaremos mais de esperança nem de fé, né? Porque a esperança, ela vai conosco para o túmulo, né? Se nós formos arrebatados, estaremos com o Senhor, não haverá mais necessidade de fé, porque fé é crer no impossível. Não será impossível, nós estaremos com o Senhor, né? Devemos vê-lo como Ele é. E a esperança é quando você espera alguma coisa, nós não vamos esperar mais nada, vamos estar lá com Ele, né? Então não haverá necessidade de fé nem de esperança, só o amor. Por isso que Paulo diz lá, 1 Coríntios 13, né? O maior desses é o amor, porque Deus é amor, e nós estaremos com Ele e seremos amados para todos sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, claro que nós temos as nossas dificuldades, né? Nossos deslizes, né? Às vezes pensamos que hoje eu fui fiel ao Senhor, não foi nada. As nossas justiças, né, são consideradas como trapos e ímpios. Quanto mais nós pensamos que somos justos, somos ainda injustos. Lembrando que quando o Senhor Jesus encontra com aquele jovem rico e advogado, né, e ele questiona o Senhor: o que farei para herdar a vida eterna? Ele achou que sabia tudo, né? Quando Jesus vai até no meio da palestra falando para ele a respeito da lei, tudo isso já sei desde a minha mocidade. Aí Jesus vai para falar: falta uma coisa, e era tudo que faltava, né? Uma coisa, tudo que faltava. Mas nós já cremos no Senhor Jesus. Para nós a única coisa que nos falta é a vida do Senhor Jesus Cristo, né? As nossas fraquezas nós teremos até o Senhor vir arrebatar a sua igreja e nos chamar para a eternidade. Nós somos tanto quanto o rei Ezequias, somos fracos. Ainda que podemos colocar diante de Deus, né, o que nós fizemos durante esse dia como rei Ezequias: Senhor, lembra, né? Eu sempre fui fiel ao Senhor. Realmente ele foi, porque quando ele assumiu o trono, ele quebrou todos os altares dos deuses dos reis anteriores. Quando ele assumiu o trono, e procurou sempre servir ao Senhor, levantou os sacerdotes, colocou tudo em ordem, como no tempo do rei Davi. Então realmente ele tinha como, né, questionar o Senhor: Senhor, lembra que eu fui sempre fiel ao Senhor. Mas quando nós vemos que ele chora, ele não estava chorando com medo da morte. Certamente ele lembrou, não, mas essa parte que eu acho que eu deslizei um pouco. Porque nenhum homem é justo a ponto de questionar a Deus. Até que o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9, né? Ele disse assim: quem és tu, homem, né, para discutir com Deus? Vamos ficar na nossa, né? Mas que Deus nos dê força, nos dê ânimo para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E sabemos que realmente a nossa vida aqui é uma vida de provação. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, né? Mas que Deus nos ajude e nos fortaleça, que nós possamos sempre procurar ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.